Olá, seja bem-vindo ao canal. Mais uma vez aqui a gente vai assistir junto um vídeo do Luiz Barsi. Vamos atualizar as informações e no final eu vou comentar. Então fica comigo aí, vamos assistir agora. Não deixa mudar esse quadro. Não, tem que mudar, lógico, isso não há dúvida nenhuma. Sim, mas ela não deixa, ela atua ao contrário, ela não deixa esse quadro mudar. Provas disso, eu não tenho prova, mas eu chego na conclusão seguinte. Por exemplo, inúmeros funcionários, ex-funcionários da Bolsa, já foram presidente da CVM. Quando não é um funcionário da Bolsa, a CVM que por trás ela indica. Então, ela praticamente está controlando, né? Deixa eu te falar uma outra coisa. Então, quem manda na economia do Brasil é a CVM? Não, a CVM não manda na economia, ela manda no mercado. É diferente. A economia é uma coisa e no mercado é outra. Quem manda na economia, quem deveria mandar na economia seriam os economistas, é isso, os administradores, os gestores. Mas, infelizmente, não há essa sintonia, entendeu? Então, você tem setores que você precisa controlar. O mercado de valores é um deles. Deixa eu falar um negócio para você que eu acho que o Guedes também não sabe. É o seguinte, se você alugar uma casa, você pode vender? Não. Não, claro, você está praticando o quê? Um estelionato, é isso? É. Se você alugar um automóvel, você pode vender? Não. Também não. Se você alugar um equipamento industrial, um equipamento agrícola, você também não pode vender. Mas Não. se você alugar uma ação, você pode vender, você sabia? Como assim? Você aluga a ação e vende. Então, o que acontece? Você gera aí a perspectiva de uma formação de preços manipulada. Quando um país opta por montar um mercado de valores, a negociação dos papéis ela tem que se desenvolver dentro de fatores naturais, normais, oferta e procura. Se você tem a possibilidade de alugar, por exemplo, 150 milhões de ações e vender para produzir uma queda e depois comprar mais barato para ganhar, o que você fez? Você manipulou o preço. É isso? Então o preço ele é o quê? Artificial. Eu garanto uma coisa, que talvez o Guedes não saiba. Eu garanto uma coisa. Se amanhã o governo falar não pode mais locar ações, o mercado sobe 50%. Sabe por quê? Porque todos aqueles que venderam barato vão ter que comprar caro. Certo? Então, nós temos essas distorções no país. E o pessoal fala, não, mas nos Estados Unidos também pode fazer isso. Mas nos Estados Unidos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um contingente de investidores individuais de 80%, 90%. Aqui nós não temos investidores. Acho que deve ter 3 investidores no país, eu e mais 2. Investidores, porque o que tem são especuladores, tá certo? São especuladores. No resto do mundo, o resto do mundo também funciona dessa maneira? Funciona, mas com outras características, não é isso? Eu não sei até que ponto não existe limite, tá entendendo? Aqui, por exemplo, tem empresas que têm mais de 15% das suas ações locadas. Entendeu? Então, se eu mandar para você a relação dos papéis locados, você vai ficar de cabelo em pé. Você vai ter que botar um negócio para não deixar subir o cabelo. Tá certo? E, coitado, o ministro, ele deve saber disso. Mas acontecem coisas aqui que são mistérios difíceis de serem desvendados, né? Num determinado momento, ainda como presidente do Conselho Regional, eu estive na Brasília, né? E fui tentar conversar para falar, olha, ações, isso aqui, o mercado tem isso, tem isso. Cheguei lá, encontrei o filho de um cidadão que foi amigo meu durante muitos anos, né? O senhor Miguel Guardia. O senhor Miguel Guardia foi um grande amigo meu. Ele foi diretor de uma empresa antiga de distribuição de petróleo chamada Atlantic. Não sei se você se recorda. Atlantic, eu vi sim, sei que existiu. O filho dele chama Eduardo Guardia, que chegou a ser ministro, tá certo?
Então, o Eduardo Guardiola, uma das vezes que eu estive na Bolsa, ele era funcionário da Bolsa. Imagine se ele ia fazer alguma coisa contra a Bolsa. Eu peguei, virei as coisas e vim embora, tá certo? Então, tem certas coisas que você não consegue, mesmo provando, mesmo você indicando, mostrando determinadas realidades, as coisas não funcionam, entendeu? Então é muito difícil, mas muito difícil você consertar esse país. Muito difícil. Então, você veja o seguinte, nós temos hoje uma preocupação muito grande com o emprego, não é isso? Sim. Nós temos milhões de desempregados, né? Mas por quê? Se você começar a indagar o porquê que nós temos desempregados, é porque o cidadão não quer investir aqui, está entendendo? Por que ele não quer investir aqui? Porque ele tem uma estrutura tributária que penaliza a forma de atuar dele. Ele tem regras pouco estáveis, está entendendo? A questão de não muito tempo atrás, cada vez que se abria a perspectiva de uma concessão, por exemplo, eu vou fazer uma concessão rodoviária, né? Então, quais eram os elementos que propiciavam ao cidadão ganhar a concessão? Era produzir um bom preço para o contribuinte, investir, tá certo? Principalmente, conservar, tá certo? Uma estrada, por exemplo. Teve um presidente, aliás, uma presidenta, que ela chegou e falou, não está certo isso. Vamos fazer o seguinte, nós temos que pedir outorga. O que é isso? Então, o cidadão entra numa perspectiva de concessão, numa concorrência, aí o governo fala, bom, você tem que me dar 20 bilhões para ter essa concessão. O camarada nem ganhou nada e já tem que pagar 20 bilhões, entendeu? Então, tudo é difícil, as regras mudaram. Então, isso vai o quê? Isso vai inibindo. Mas agora, isso nem com o ministro Tarcísio isso melhorou? O ministro, ele é um ministro, ele precisa de um conjunto de regras. Ainda existem as outorgas, né? Você sabe disso. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, o país precisa investir. O país precisa investir principalmente em infraestrutura, tá entendendo? Eu vou te dizer uma outra aberração que tem no nosso país, que há pouco tempo atrás eu vi um senador muito competente, na minha modesta opinião, falar sobre isso. Nós somos o país de maior bacia hídrica do mundo. E aqui falta água, você sabia? Tem lugar que não sabia. Então, por exemplo, se o Fernando Henrique tivesse feito uma canalização de 3/4, que é aquele caninho assim fininho, do Amazonas para cá, hoje não teria falta d'água. Mas ninguém faz isso. E você, quando pensa em exportar, nós éramos um país essencialmente industrial, hoje nós somos um país acidentalmente industrial. Nós somos essencialmente agrícola e exportamos o quê? Grãos e minério. Agora, o que é o grão? Nós exportamos o quê? Grão. O grão o que é? Água. Sem água não tem grão, entendeu? Então nós exportamos água. E aqui falta água, você acredita? No Amazonas tem rios que sobem 30 metros acima do seu nível. E aqui nós não temos água. Então, falta o quê? Falta esta visão estrutural, falta esta visão comunitária. A sensação que a gente tem é o seguinte, é que o cidadão que administra, ele vai falar, não, eu vou abrir um poço na minha propriedade lá no Nordeste, que se lixe o resto, tá entendendo? Então, o individualismo e o corporativismo também são fatores que têm denegrido muito esse país prosperar, tá certo? Então, falta o quê? Falta racionalidade, falta bom senso. Eu costumo dizer o seguinte... Falta comprometimento com o país também, né? Claro. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar universalmente falando, definir política, não é? Política seria o quê? A arte de você administrar interesses comunitários, não é isso? Aqui é a arte de administrar interesses individuais. Mudou? Individuais. Tá certo? Então, essas afirmações, Oleda, são fáceis de serem mudados. Mas por que não muda? Eu pergunto para você. E nem diz o italiano. E você acha que vai mudar um dia? Olha, não é que vai, tem que mudar. Um dia vai ter que mudar.
Beleza, você acabou de assistir o vídeo junto comigo e agora a gente vai ver aqui algumas coisas que eu anotei, que basicamente esse vídeo aqui é de reflexão. Então aí os ensinamentos do Luiz Barsi. Primeira coisa que eu achei muito interessante é que ele falou sobre aqui o aluguel de ações. Então o Luiz Barsi, quando ele fala de aluguel de ações, ele é contra. Porque basicamente quando se fala de aluguel de ações, há uma manipulação do mercado. Manipulação dos preços das ações, vou colocar aqui. Porque quando você compra a ação, né, ela é sua. E quando você coloca para alugar, alguém quer pegar aquela ação e fazer uma venda descoberta, por exemplo, quer ganhar no preço, quer que a ação caia bastante, para depois ele recomprar mais barato e ganhar. Então aqui nós estamos falando de especuladores. Especuladores. Então basicamente aí especulação. E o Barsi disse que o mercado precisa ser controlado. Esse papel aqui devia ser da CVM. CVM devia controlar o mercado, mas não está conseguindo controlar. Então, por isso aí que nós temos preços de ações injustos, vamos dizer assim, né? Não é real, é irreal o preço da ação. Mais um ensinamento aqui que eu anotei. Que é muito difícil consertar o país. É muito difícil. Deixa eu dar um espaço, né? Muito difícil consertar o país. Muito difícil consertar o país. Tá? Então é muito difícil consertar o país. Então o Barsi está tentando fazer algo para melhorar o país, mas não dá. E eu acredito que vai caber a mim, a você, cada um aí, fazer a sua estratégia para ter um país melhor, porque não dá para depender do governo, cara. Não dá, esquece isso. Mais um aqui, número 4. Aqui ele falou sobre basicamente a carga tributária. Carga tributária. Carga tributária no Brasil é alta. Isso daqui faz o quê? Que a gente afasta investidores, a gente afasta os investidores. Por exemplo, aqui, além da carga tributária do Brasil ser alta, a nossa legislação trabalhista também, legislação trabalhista, também afasta investidores. Cara, é muito difícil você empreender no Brasil, você abrir uma empresa, você vai pagar muitos impostos. A legislação trabalhista também não ajuda, o trabalhador tem aqui muitos benefícios que é arcado com o próprio trabalhador e com o empresário. Então, tudo isso aí dificulta demais o país. Para a gente ter uma noção, né, a gente falando aqui dos tributos, a gente trabalha praticamente 4 meses. Qualquer um trabalha 4 meses só para pagar impostos. Muito difícil, né? Muito difícil isso aqui. Então, quando você para pensar nisso, você vê que é difícil, né? Você conseguir fazer algo para melhorar o país. Porque temos muitos interesses individuais, Isso daqui, basicamente, lá no Congresso, no Senado, os políticos, vamos colocar aqui, ó. Políticos trabalham para atender seus amigos, vamos colocar assim, né? Não faz leis para o cidadão, faz leis para os amigos. Então aqui, político. Esse vídeo aqui basicamente é um vídeo mais de reflexão, não temos muito ensinamentos aqui referente às ações, mas é um vídeo para você refletir que tudo isso aqui, ó, que o Barsi falou, aluguel de ações prejudica o mercado,
muito difícil consertar o país, não dá. A gente trabalha muito para pagar impostos, muitos interesses individuais. Então, basicamente, se eu tenho algo para te dizer desse vídeo é: você cuida da sua vida, faz aí seus investimentos, aumente os seus ativos para no futuro você não depender desse bando aqui de gente que não está interessada em te ajudar, tá bom? O ensinamento de hoje é: você precisa fazer algo para você mesmo, porque deu para perceber que ninguém está aí para o cidadão. Fica então esse vídeo aí de reflexão e eu te vejo no próximo. Um abraço.